Legal, estamos chegando com mais um programa Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta ao meio-dia na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Você pode assistir também pelo YouTube, também vai ao vivo ao meio-dia de segunda a sexta, ou depois pode assistir a qualquer momento que você tiver disponibilidade no Facebook. Nós alojamos também toda a nossa programação no Facebook TV Santa Maria e você lá pode assistir o programa, acompanhar programas anteriores, se quiser buscar assuntos, ficam todos disponibilizados no Facebook. E nós, todos os dias, então, estamos aqui ao meio-dia com você. Nós temos um convidado especial, me acompanhou por muitos anos no rádio, eu estava no rádio, agora estou tentando convencê-lo a vir para a telinha, né? Professor Pedro Agui, satisfação recebê-lo aqui, professor. Prazer, muito que prazer. Alegria conseguir Prazer é meu. Nesse programa esportivo, né? Sempre nós tivemos contatos mais em programas de notícias e jornalismo. Agora, verdade. Esportivo, consegui convencê-lo pela primeira vez, consegui aproveitar uma estada sua, porque o senhor também está sempre viajando, né, professor? Para a gente conversar um pouquinho sobre esporte. Eu sei que o senhor tem uma condição muito especial de nos fazer uma correlação entre o esporte e a sociedade, né, professor? Até eu conversava consigo antes, nós preparávamos esse programa. Eu tenho uma ansiedade muito grande, que quase todo mundo que vem aqui conversar comigo e fala da dificuldade da relação entre empresários, esporte, governo e esporte, e talvez o pessoal não sabendo da importância, até muitas vezes ou não dimensionando a importância para a nossa vida do dia a dia do esporte, né, professor? Não é por aí? Tudo bem? Satisfação tê-lo aqui, professor. Prazer é todo meu, Antônio Tesses, aos telespectadores do TV Santa Maria, o teu programa Zona Esportiva. Eu me sinto muito feliz, Antônio Tesses. E quando eu recebi o convite, eu vi que era uma responsabilidade muito grande. Inclusive, ontem eu fui até às 2 horas, fazendo planejamento, estudando e pesquisando para ver a importância transcendental que o esporte tem na vida da sociedade. E às vezes é mal compreendido. E quando nós analisamos o esporte, nós podemos começar, inclusive, a trabalhar na visão geopolítica do poder mundial. Quando é que na Guerra Fria alguém ia dizer que as grandes nações, Estados Unidos e União Soviética, iam ter mais poder porque tinham mais medalhas de ouro? Mas não fica só aí. A influência e o poder do esporte também na diplomacia internacional. E eu jamais esqueço, eu sempre fui apaixonado pelas relações internacionais, estudei muito, e jamais eu esqueço quando os Estados Unidos precisava fazer uma ponte com a China, os Estados Unidos poderoso, tentando entrar na China para colocar o seu poder econômico, tecnológico. O que é que o presidente Richard Nixon fez? Foi buscar uma equipe do esporte de tênis para fazer um intercâmbio entre Estados Unidos e China através do esporte que foi o tênis. Mas nós não ficamos só aí. Nós observamos, inclusive, aí passando mais para nós, professores, um fator importante, que é o esporte como a inclusão social, e no conceito mais moderno também como a sustentabilidade da presença de pessoas da educação que enfrentam dificuldades físicas, se integrarem na sociedade através do esporte. O esporte como um fator econômico. Tantos países, primeiro mundo, com aqueles grandes nomes do esporte de alto desempenho, como também os clubes europeus e agora o poder que está surgindo na China, da qual, com o dinheiro que tem, os países asiáticos estão levando os melhores jogadores do mundo lá para dentro da China. Então aqui é um fator importante que nós temos que ter o domínio de que o esporte não é só um fator de saúde, ele é um fator estratégico na vida das nações.
como fator de poder mundial, como fator de diplomacia, como fator de inclusão social. Então, é por isso que eu me sinto muito feliz, fui estudar para poder estar aqui e, inclusive, desenvolver o pensamento junto contigo. Inclusive, ontem eu fiquei até bastante emocionado quando 2 horas da manhã eu vi que o senhor entrou em contato comigo para trocar algumas ideias, eu vi que o senhor estava estudando o assunto para poder trazer aos nossos telespectadores as situações aqui. Mas realmente é um impacto muito grande, como o senhor diz, na nossa vida, né? O esporte, que às vezes as pessoas não conseguem dimensionar isso, né, professor? É verdade. Já que nós partimos para essa visão macro do esporte dentro da sociedade, mas chegou um momento de nós fazer uma reflexão sobre o esporte dentro da realidade micro de uma sociedade. E eu sou uma pessoa muito feliz, porque eu, na minha juventude, eu pratiquei esporte, pratiquei vôlei, basquete, tanto em Quaraí, Uruguaiana, Santa Maria, a seleção universitária da Universidade de Santa Maria, e eu jamais esqueço e tenho um conceito muito claro. O que me preocupa é que falta uma política institucional linear de modernização, de implementação do esporte como um fator de criatividade, de desenvolvimento do aluno. E eu, inclusive, tenho um conceito muito claro. O atleta olímpico, o atleta medalhista, aquele que está entre os 3 primeiros ali, ele não começou no Avenida Tênis Clube, ele não começou no Pinheiros, ele não começou no Mackenzie, ele não começou na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele começou aonde? Numa escola de ensino de primeiro grau. Então ali é que ele foi ali que está a raiz de tudo. E ali ele foi forjado mais tarde nos Jogos Universitários. E uma coisa importante, que o professor sabe, é que o ano passado nós comemoramos 50 anos dos Jogos Estudantis Brasileiros, que foram criados em 1969. Então isso é um fator muito importante. Agora, o que eu me preocupo é que eu não vejo uma política sistematizada, uma política orientada para se criar fundamentos, base dentro do esporte brasileiro. E por quê? Eu coloquei nesse estudo aí, nesse documento, uma coisa que me criou uma preocupação muito grande. Em 2018, ainda nós tínhamos o quê? O Ministério do Esporte. 2019, o que é que nós já tínhamos? A Secretaria Especial de Esporte, locada dentro do Ministério da Cidadania. Gente, falta o quê? Falta responsabilidade para termos uma sequência lógica de preparação de políticas de Estado para a educação, para o esporte. Nós não temos, infelizmente, políticas de Estado para o esporte brasileiro. Nós vamos aos trancos e solavancos. Isso é muito triste, isso não é importante para um país. Por exemplo, eu tenho uma noção muito grande. O Ministério da Cidadania, através da Secretaria Especial de Esporte, era preciso escolher uns 10 ou 15 núcleos por excelência, com investimento maciço de recursos e de tecnologia para a preparação de atletas. Nós temos um, por exemplo, que eu conheci lá na Paraíba, em João Pessoa, maravilhoso. Aquilo ali precisava ser espalhado uns 10 ou 15 no Brasil. Então, ver quais são os atletas que nasceram, que apareceram, que estão sendo forjados lá na base, na escola, trazê-los como, por exemplo, uma base, um centro desse por excelência de formação de atleta, de esportista, pode ser Santa Maria. Tem um ótimo centro de educação física, tem uma escola de primeiro, de segundo grau, para dar uma boa infraestrutura para esse aluno. E temos também o quê? Recursos humanos qualificados. Então, isso é muito importante. E tem a matéria-prima para ser trabalhada. Matéria-prima para ser trabalhada. Agora, falta essa visão de uma política de Estado para o esporte brasileiro.
o que é diferente daqueles países que têm uma visão geopolítica de poder. Cuba, União Soviética, e nos preparemos agora, hein? Está chegando a China como potência do primeiro mundo em termos de poder no esporte. Em Tóquio vai levar quase todas as primeiras medalhas, primeiro lugar. Então por quê? Porque ela sabe que precisa não só ganhar o mundo com a sua tecnologia, mas também mostrar o poder aqui. Nós investimos em esporte, nós investimos na sociedade, nós investimos no estudante, no aluno, no universitário. Na nossa época, Santa Maria, nós tínhamos jogos universitários em Santa Maria que era uma beleza. Santa Maria, eu jamais esqueço, uma vez eu estava no Piauí, em Teresina, e tinha uma solenidade, eu fui apresentado para o governador, o doutor Arco Verde. E quando eu fui apresentado, olha, esse aqui é um gaúcho de Santa Maria. Ele disse assim, gaúcho de Santa Maria? Eu adoro aquela cidade. Mas, excelência, o senhor conheceu Santa Maria? Sim, eu era aluno da medicina e fui disputar os Jogos Universitários em Santa Maria, que foi o doutor Roberto Beltrame que criou o maior torneio esportivo universitário aqui em Santa Maria. Então, o governador do Piauí conhecia Santa Maria por quê? Porque ele tinha disputado os Jogos Universitários Brasileiros aqui em Santa Maria. Então, esses fatores são muito importantes e que a gente deve saber valorizar. Além desse trabalho que tem que ser desenvolvido, trabalho de base da política, né, do governante institucional, nós também temos que ter algumas fontes de investimento. Quais seriam essas fontes de investimento no esporte que nós podemos ter aí, professor, além desse lado da política governamental? Vamos ter uma visão prospectiva, né? Porque hoje não há empresa que tenha essa capacidade de fazer investimento, porque com a pandemia que nós estamos vivendo, todos os seus investimentos estão direcionados para a produtividade. Claro. Mas se nós estivéssemos trabalhando numa economia normal? Uma economia normal. O Ministério do Esporte, quando o Ministério do Esporte, ele tinha a oportunidade de trabalhar conjuntamente, buscar o apoio daquelas empresas estatais. Então, as empresas estatais faziam investimento. Hoje nós temos um programa que eu julgo muito importante, que é das Forças Armadas. Mas também é já para o atleta já formado, para o atleta qualificado, já vai para e para o atleta de desempenho. Já vai para a competição. Né? Ele é incorporado nas Forças Armadas e ali ele recebe bolsa de estudo, ele tem o seu vencimento, ele tem o tempo integral para estudo. Então isso é muito importante. Há os comitês, e aqui entra um viés que nos deixa muito triste. Eu falava com o professor não faz muitos momentos atrás, que infelizmente os comitês foram corrompidos pela corrupção dentro da sociedade brasileira. Faltou transparência, faltou seriedade. E isso por quê? Porque o Tribunal de Contas da União não tinha capacidade de acompanhar aqueles maciços recursos que eram colocados para o esporte e infelizmente eram desviados. Eu conheci em 77, quando ele começava a vida no Rio de Janeiro, lá na Praia da Urca, na Escola Superior de Educação Física. Eu estava lá na Escola Superior de Guerra e então a gente convivia junto ali. O Musmo, o presidente da Federação Brasileira de Vôlei. Olha, ele era um homem dedicado, todo mundo apreciava, todo mundo tinha carinho por ele. Ele já começava a forjar grandes atletas para o vôlei brasileiro lá dentro da Escola Superior de Educação Física. Agora vem a decepção e a tristeza para nós quando nós vemos um líder daquele porte envolvido em problemas de corrupção. E aí está uma das grandes vulnerabilidades do esporte brasileiro. É esse viés da corrupção que se faz sentir dentro das organizações e dos comitês. Mas é a cultura nacional que não vai ser diferenciada no esporte e na economia. Uma pena, né?
A nível regional, aqui, professor, o que o senhor poderia dizer para a gente, um conselho a ser dado ao pessoal, além de investir na base, que é das escolas, depois que esse pessoal sai da escola, aí fica à mercê, fica abandonado. Teria alguma saída para esse pessoal? Nós tínhamos uma realidade muito importante, que eram os jogos estaduais do Rio Grande do Sul. Mas acabou, né? Acabou. 2 anos que não se realiza mais. Ele perdeu essência, ele perdeu qualidade, ele perdeu respeitabilidade. Por quê? Primeiro, os grandes culpados foram os municípios. Porque eles pegavam atletas que não eram do município, eles iam buscar em outras cidades, às vezes até no exterior. Em outros estados. Em outro estado, e colocavam ali como atletas. Esse foi o primeiro fator, né? Segundo fator, que infelizmente é a questão de recurso financeiro. Se o Estado brasileiro hoje, os estados brasileiros estão com um problema financeiro, estão com um problema de receita para fechar as suas responsabilidades com as folhas de pagamento, vai sobrar recurso para fazer o esporte regional, o esporte estadual? Uma pena, é triste, mas não vai. Não vai. Mas aí agora, eu valorizo muito aqueles jogos, mas eles perderam essência, eles perderam qualidade. Se os gestores, né, não fizessem um benefício específico para a iniciativa privada, ela então patrocinar esses jogos, será que não teria condições? Olha, a iniciativa privada, ela hoje precisa trabalhar 3 meses para resolver os seus problemas de política fiscal. Mais de 30%, quase 38% dos seus rendimentos, dos seus lucros, vão para onde? Vão para o Ministério da Fazenda, vão para a Secretaria da Fazenda do Estado, vão para a Secretaria da Fazenda do município. Por quê? Porque a carga tributária brasileira é muito grande. E estão falando em aumentar, né? E se fala numa reforma tributária, né? Então, esse é um fator que me preocupa muito. E daí, será que desse bolo não poderia ser alocado alguma coisa para patrocinar o esporte? É difícil abrir mão, o governo abrir mão, né? Vamos fazer abrir um leque muito rápido aqui, e é perigoso para a linha de trabalho que eu vinha falando. Quem é que faz investimento no nosso internacional? Aqui em Santa Maria? É triste. É triste. Quando tu vê um presidente fazendo risoto, carreteiro, para ter recurso para um time da segunda divisão, é muito triste. É porque há um vazio dentro daquilo que nós chamamos setor produtivo do município. É uma pena, é uma pena. Professor, o tempo voou, infelizmente, o assunto estava sensacional, mas acho que já deu para o pessoal ter uma ideia, uma noção da importância, né, fundamental na vida de todos nós do esporte. O senhor conseguiu fazer assim, dar para nós um panorama disso aí, né, a nível internacional, a nível nacional, e um caminho também que deve ser seguido. Acho que foi colocado aqui. Nós, de repente, vamos fazer outras participações suas aqui para a gente ir levando adiante esse assunto. Tenho certeza que nós vamos receber algumas mensagens aí, o pessoal dando algumas opiniões. Amanhã nós vamos estar aqui com o professor Cleri Quiones de Lima, que é outra pessoa que batalha há muitos anos. Inclusive, foi nosso correspondente da Secretaria de Educação do município de Santa Maria, na gestão do prefeito Evandro Ber, nos Jogos Olímpicos. Exatamente. Que a nossa filosofia tem sido aqui, professor, o senhor sabe a minha ideia sempre qual foi de comunicar e também auxiliar na medida do possível, é trazermos pessoas que convivem e têm condições de trazerem soluções. Não adianta nós ficarmos só chorando, cobrando, e não apresentarmos também algumas coisas que possam ser feitas. E aí, o senhor está colaborando muito, o Cleri colabora bastante também com isso, com a sua experiência, e tenho certeza que nós vamos nessa sequência de programas aí, conseguimos de repente até abrir uma porta aí, ou dar uma luz ao pessoal aí para começar a trabalhar com esporte. E o mais difícil eu vou falar agora. Na minha época, a época Cleri, na tua época também,
nós tínhamos líderes inspiracionais que se dedicavam para criar estruturas organizacionais de esporte dentro do município, dentro do estado. Hoje não tem mais. Hoje nós perdemos aqueles líderes. Eu comprei um livro novo agora, Koch, A Essência da Liderança, e eu vejo aquelas lideranças todas projetadas já para o futuro. Nós não temos. Olha hoje para um pleito municipal no Brasil e os recursos humanos, os candidatos, são muito poucos qualificados. E por quê? Porque as grandes lideranças que nós tínhamos antes, elas não acompanharam o processo de mudança, de evolução e de novos conhecimentos. E é triste. E eu quero te agradecer que um dos maiores desafios sempre na minha vida que eu gosto é quando me dão um tema assim que às vezes até eu não tenho domínio. E como eu tenho uma biblioteca muito bonita, muito maravilhosa, com mais de 5.000 livros, e eu estudo até de madrugada ainda, mesmo estando jubilado já na universidade, e ontem tu me levaste até, por 2 dias, até às 2 horas da manhã. Às 2 horas eu já mandava pedir o teu e-mail para mandar o documento para cá, porque eu conheço a tua excelência de qualidade, o teu preparo do teu programa, eu conheço o teu nível de capacidade que não pode ser o linear, não pode ser o comum. É por isso que eu tive que estudar. Um abraço, meu querido. Muito obrigado, Muito pessoal, obrigado por tudo, querido. Vamos nos ver mais vezes. Vamos arrumar um espaço para a gente fazer um programa aqui também Muito obrigado. na TV. Grande abraço a todos, amanhã estamos de volta aqui, amanhã está com a gente aqui o professor Cleide Quinhões de Lima, hein? E está trazendo assuntos importantes, isso como o Congresso Brasileiro de Educação Física, que vai acontecer online, e também vamos falar as últimas informações sobre a Olimpíada. Quero saber dele, teve aqui, já conversamos bastante sobre a Olimpíada, quero saber dele muitas informações sobre a Olimpíada. Amanhã, imperdível, hein? Grande abraço.